Olá pessoal, Deus abençoe a todos. Vamos agora meditar Êxodo capítulo 14, né? Onde fala sobre a perseguição de Faraó contra o povo de Israel, a abertura do Mar Vermelho, enfim. Ele diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala, fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Então, muito bem, vamos meditar aqui. Era a mão do Senhor conduzindo tudo, tudo, né? Era a mão de Deus ali endurecendo o coração de Faraó para que este viesse perseguir o povo de Israel, né? E para que Deus fosse glorificado ali no Mar Vermelho, quando aconteceu aquela situação que todos eles morreram pelas águas do Mar Vermelho, né? O exército de Faraó. E ele vai dizer aqui no versículo 5: Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? Então, olha só. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Eles se arrependeram de ter permitido a saída do povo de Israel do Egito. Talvez começassem ali depois, né, do luto pelos filhos que morreram, os primogênitos, né, a pensar em como a economia do Egito seria atingida, como todos esses escravos indo embora ao mesmo tempo, como que nós vamos ser atingidos. Então, vamos nos lembrar que só de homens de 20 anos para cima eram mais de 600 mil homens, sem contar mulheres e jovens com menos de 20 anos. Então, calcula-se aproximadamente que aquele povo chegava a 2 milhões de pessoas ou mais. Então, pensa para um país como o Egito perder, numa tacada só, mais de 2 milhões de escravos, né? Que faziam suas construções, cuidava das suas colheitas. Enfim, era a mão de obra que prosperava o Egito. Então, eles mudam de ideia e agora se arrependem de ter deixado o povo de Israel fugir. E aí a Bíblia vai dizer no versículo 6: E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Pois o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. Olha só. Então, durante as 10 pragas, inicialmente foi o próprio Faraó que endureceu o seu próprio coração, né? Não dando ouvidos às advertências de Moisés, não libertando o povo como Deus estava ordenando. E Deus fez apenas o seguinte: confirmou o endurecimento do coração dele. Se era esse estilo de vida que Faraó queria viver, né? Um estilo de vida com coração duro, uma rebelião contra Deus, então Deus ele ia confirmar esse estilo de vida e entregar Faraó aos seus próprios desejos. E de fato foi isso que aconteceu. Quando Deus então endurece mais ainda o coração de Faraó, ele sai atrás, né? No encalço, ele sai para perseguir os filhos de Israel com o seu exército. Mas o texto diz que os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Versículo 10. E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos nesse deserto, porque nos fizestes isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto? Então, até parece uma contradição, né? Porque eles começam clamando a Deus, que é uma atitude louvável, mas depois eles dizem a Moisés, eles viram para Moisés e falam, começam a murmurar, né? Vamos morrer no deserto. Você nos tirou do Egito para morrermos no deserto. Será que foi por não haver sepulturas no Egito e você nos tirou de lá para que morramos aqui? Então, olha que pergunta audaciosa, né? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Quer dizer, culpando Moisés pela libertação deles. Então,
Olha só, não foi isso que dissemos a você no Egito, Moisés? A gente não falou isso para você, Moisés? Deixar-nos em paz, para que servíssemos os egípcios? Então, é isso que acontece, né? É isso que acontece com as pessoas que tiram os seus olhos de Deus e colocam os olhos nas circunstâncias. Quando você lê o texto, você percebe muito bem que eles levantam os olhos não para Deus, eles levantam os olhos para olhar os egípcios vindo contra eles. E por muitas vezes na Bíblia nós vemos que o povo de Israel pecou nisso. Tirar os olhos de Deus e colocar os olhos nas circunstâncias, nos problemas. E quando isso acontece, a fé, ela, ela é abalada. A fé é abalada. Então, minha amiga, meu amigo, eles estavam ali afirmando que foi Moisés que teve a ideia de libertar eles do Egito, e não o Senhor, e não Deus. Quer dizer, não bastou as 10 pragas, né? Todas as demonstrações de poder, confirmações de que Deus estava na frente. De tudo isso, para eles, tudo era culpa de Moisés e de Arão. Então é isso que acontece, né? Mais uma vez, quando se tira os olhos de Deus e coloca os olhos nas circunstâncias, nos problemas, geralmente é isso que acontece. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Quer dizer, o coração que está tomado pelo medo não tem lugar para a fé. Aonde o medo existe, a fé inexiste. Sabe o que acontece? Sabe o que a gente aprende com isso? E o Deus que começa uma boa obra, como começou no caso aqui, o povo de Israel, libertando eles do Egito, com sinais, com maravilhas, levando eles até a frente do mar, Deus iria concluir aquela obra. Deus não é Deus de começar algo e parar no meio do caminho, não. A gente vê muito isso, né? Obras que começam e não terminam. Projetos que talvez um dia iniciamos e não concluímos. Relacionamentos que começam e não culminam num casamento. Enfim, nós vemos isso todos os dias, nos mais diversos aspectos da vida. Só que Deus não. Deus ele termina aquilo que ele começa. Se ele começou a obra de libertação na vida do povo, né, derrotando os egípcios, os deuses dos egípcios, ele vai terminar essa obra. Então Deus começou uma obra na sua vida, meu amigo, minha amiga, te libertou, te banhou com o sangue do Filho dele, te batizou com o Espírito Santo, ele tem dado um ministério para você. Será que ele não vai concluir essa obra? A obra que ele começou? Claro que vai. No que depender dele, ele vai concluir. Agora, ele só não vai concluir se você desistir, se você abandonar a fé, se você voltar para a antiga vida. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, tende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então, note que Deus já tinha a estratégia da vitória, né? Nada daquilo que estava acontecendo estava fora do controle dos seus planos, né? Como pensavam os israelitas. Deus estava arquitetando ali a melhor forma de consumar sua vitória sobre o Egito. Seria ali, no Mar Vermelho. O Mar Vermelho seria a arena onde Deus derrotaria o exército egípcio, Faraó e o seu exército. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, divididas. Então, é bom a gente lembrar que Deus, né, aliás, desde as 10 pragas até a abertura do Mar Vermelho, não foi Moisés, foi Deus. Moisés apenas estendeu a mão e obedeceu à ordem de Deus. E Deus, por um forte vento, né, leste, dividiu as águas, aparecendo então a terra seca para que o seu povo passasse. Quer dizer, Deus é o sujeito ativo
Deus é o protagonista, é o personagem principal em todo o êxodo, em toda a saída. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. Então, é dito que os filhos de Israel entram pelo meio do mar em seco, né? As águas foram muralhas à direita e à esquerda deles, e os egípcios os perseguiram, né? Entrando também ali por aquele caminho, né? Não se dando por satisfeitos, eles, vendo o povo de Israel atravessar, então toda a tropa foi atrás. Toda a tropa foi atrás do povo de Israel. Eles entram no mar em perseguição ao povo, a intenção era levá-los de volta para o Egito, né? E aí, meu amigo, minha amiga, a Bíblia vai dizer: disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão sobre o mar para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. A Bíblia não nos mostra em quanto tempo, né, foi feita essa travessia, mas o que ela diz é que quando o último israelita pisa fora do Mar Vermelho, na outra margem, o Senhor diz a Moisés: estende a mão sobre o mar para que as águas se voltem sobre os egípcios, né? Então os egípcios tentaram fugir desse mar que estava se fechando, mas Deus jogou os egípcios para dentro do mar. Então era ali, né, aquele cenário da derrota dos egípcios, porque Deus havia planejado tudo para derrotar os egípcios. E a Bíblia vai dizer: porque as águas tornando cobrir os carros, os cavaleiros de todo o exército de Faraó para que os haviam seguido no mar, nenhum deles ficou. Quer dizer, todos morreram, né? As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros de todo o exército de Faraó que estava seguindo o povo. Então eles morreram no mar, nenhum escapou, né, com vida, todos foram mortos. Então Deus, de diversos modos, dificultou a vida dos egípcios ali, né, naquela perseguição. Quando eles entram pelo meio do mar, atrás do povo de Israel, é dito que a coluna de fogo se coloca na frente deles, pedindo a passagem deles. É dito que Deus tira a roda dos carros do exército de Faraó para dificultar eles andassem pela terra seca, ali no meio do mar, quer dizer, a lama, né? Então, Deus dificultando que eles andassem pela terra seca, né? Então, foi isso que aconteceu. Deus, de diversos modos, prejudicou a captura do povo de Israel pelos egípcios. Então, ele fez ali a sepultura de cada um deles. Agora, o que fica é aquela pergunta, né, que não quer calar. Não sei se você já fez essa pergunta alguma vez. Será que Faraó morreu? Faraó, ele morreu no Mar Vermelho, pastor? Ou foi só o seu exército? E aí você consegue pensar numa resposta, né? Ou de repente você já tem uma opinião formada. Faraó morreu junto com o seu exército no Mar Vermelho? Será que ele entrou junto com o seu exército? Ou será que ele apenas ordenou: vão atrás deles, capturem eles? E ele ficou esperando nas margens do Mar Vermelho. Será que a Bíblia responde isso? Tem um Salmo 136, ele vai dizer assim, ó, Salmo 136, versículo 13. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade dura para sempre. Fez passar Israel pelo meio do mar, porque a sua benignidade dura para sempre. Mas derrubou a Faraó com o seu exército no Mar Vermelho, porque a sua benignidade dura para sempre. Bacana, né? Então, foi o que aconteceu. Salmo 136, versículo 13 e 15. Quer dizer, os corpos dos egípcios, eles foram mortos, né? Foram levados pelas águas até a praia da outra margem, onde o povo de Israel estava, e ali também estava o corpo de Faraó. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. O povo de Israel viu o exército morto, aquele exército que estava temendo, eles estavam com medo
Aquele exército que causou tanto pavor, agora estavam ali mortos na praia do mar. Israel viu o grande poder que Deus havia usado contra os egípcios. O povo então temeu a Deus, confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Né? Se essa fosse a atitude constante do povo de Israel, não é verdade? Mas nós vamos ver em capítulos posteriores que esse temor a Deus, essa confiança em Deus e em Moisés como líder, era apenas momentânea. Né? É como Oséias fala em um dos capítulos do seu livro, que a fidelidade do povo de Israel, o temor do povo de Israel a Deus era como a névoa, era como uma fumaça que cedo passa. Era assim. Era essa a realidade do povo de Israel neste momento. Era um temor apenas momentâneo, passageiro, porque logo eles estariam murmurando e novamente querendo voltar para o Egito. Mas antes de criticarmos o povo de Israel e apontarmos o dedo para o povo de Israel, será que nós também muitas vezes não agimos assim? Será que a nossa confiança, o nosso temor em Deus, né, naquela pessoa que Deus escolheu para nos guiar espiritualmente, também não é uma confiança momentânea? Será que, como povo de Israel, também não estamos murmurando do que Deus tem feito? Não estamos entendendo o agir de Deus? E então estamos murmurando, dizendo que não vale a pena servir a Deus, que é melhor voltar ao Egito? Então é melhor nós pensarmos e refletirmos. Certo? Vamos ficando por aqui no capítulo 14. No próximo vídeo a gente vai meditar no capítulo 15. Deus abençoe a todos.